Olá, iniciamos mais um podcast Viva a Fé. Hoje com o tema o seguinte, muito importante. Ser mulher é sentir profundamente emoções, fé e propósito. O homem também sente, mas ele não, não exterioriza, não. Ele fica guardando para ele. E hoje a entrevistada nossa é a psicóloga Patrícia, que está aqui do meu lado. Né, Patrícia? Tudo bem? Tudo bem. Bom Tudo bem? dia. É verdade que a mulher sente mais do que o homem profundamente essas emoções? Sim, É sim, mesmo? O homem é mais duro, né, sim. Patrícia? Eu diria que talvez os homens são educados para não sentir e expressar. Inclusive, você falou uma coisa muito importante, somos educados para não chorar. Sim, E daí morre de infarto. é, exatamente. Hoje vamos falar sobre as emoções da mulher e como Deus age através da sensibilidade feminina. Ser mulher é sentir profundamente, justamente nesse sentir, que muitas vezes encontramos o caminho da fé e do próprio propósito. E essa convidada, então, a psicóloga Patrícia, com muito carinho nós recebemos. Fale um pouquinho para nós, quem é Patrícia? Bom, eu sou uma mulher que busca a fé e que busca o tempo todo estar conectada com Deus, antes de qualquer coisa, antes de ser psicóloga, Amém. para que eu possa realizar o propósito dele. É difícil, né? Porque como ser humano a gente quer primeiro realizar as nossas questões. Aham. Né? Então, escutar o que Deus quer para a gente é um É um desafio desafio. contínuo. Né? Observar os Sim, sinais, né? sim. Então, primeiramente, eu sou essa mulher. E depois, né, profissional, família e tudo Você é mais. casada, Patrícia? Não, Não, né? não. Mas tem meus irmãos, meus Claro. pais, né, meus sobrinhos. Mas eu diria que a Patrícia é essa pessoa que está buscando o tempo todo. Feliz. Isso. Que Muito, bom. muito, muito. Então, Patrícia, vamos ver algumas questões para a gente debater com as mulheres que podem estar nos vendo. Muitas vezes a mulher é vista como emocionalmente demais, aí se emociona demais, né? E Uhum. eu não sei se você concorda, nas minhas explicações, às vezes, para casais que eu vou, digo, a mulher é o coração, o homem é a cabeça, é mais racional, né? Sim. Mulher é mais coração, por isso talvez ela seja mais emocionalmente, né? Do que ele. Como é que nós podemos entender, então, Patrícia, a sensibilidade como uma força e não como fraqueza? Sim. É que as pessoas confundem, as pessoas acham que ser sensível é ser frágil. É. E não. Chora tu, aquela coisa. Sim, né? Pelo contrário, a mulher, o que acontece? Primeiro que dentro da sensibilidade dela, ela sente mais. Uhum, Então as emoções dela vai ficar mais aflorada mesmo, é normal, uhum, né? E em consequência disso, para a mulher, para o feminino, né, diante de uma sociedade machista, é permitido que ela chore. uhum, Então, muitas vezes essa mulher chora primeiro para depois se regular para poder agir. uhum, E tá tudo bem. E quando a gente fala de sensibilidade, né, o que eu tem na minha cabeça que as mulheres têm essa dificuldade, né, de achar que é sensível, é frágil. Não. Se eu sou mais sensível, eu estou mais apta a me conectar, inclusive, com Deus. uhum. Eu consigo captar os sinais. Entendi. E o homem, não que ele não faça isso, mas o homem ele tem que fazer um esforço maior, porque é da fisiologia masculina resolver problemas primeiro. Uhum, uhum. Então, muitas vezes é a mulher que vai sentir e passar para o homem, e aí o homem resolve, né? E quando as pessoas, a sociedade entender esses papéis, certamente o mundo vai ficar melhor. Que a gente vive num momento onde as pessoas elas vivem competindo, né? E não é essa a ideia. Então a mulher ela tem essa sensibilidade e inclusive por ser mais sensível, ela tem também mais sabedoria muitas vezes. Uhum. Porque aí como Olha, ela sente demais, ela pensa mais para depois agir. E verdade. muitas vezes o homem ele é mais impulsivo, Uhum. né? Ele vê uma situação e quer resolver. Então assim, a sensibilidade, eu acredito sim, a sensibilidade é um dom que a mulher tem. E que se a gente souber aproveitar, né, desse dom, a gente consegue ter uma vida excelente. E outra coisa, eu vejo a mulher exterioriza, né? Sim, O homem não, o homem guarda, ele guarda. não demonstra. E às Sim, vezes cria problema de relacionamento por causa disso, você não sente nada.
Às vezes está Sim, sentindo, mas não foi para fora. sim, não demonstra. Não demonstra, exatamente. É. Eu vejo assim, né? O homem é muito racional, então ele sente, ele pensa, mas já esqueceu. A mulher não. Sim, sim. Mulher não. Né? E o saber sentir é importante também, né? Sentir essa sensibilidade. Uhum. Por quê? Como é que a gente se conecta com Deus para entender o propósito que Ele tem para gente? Através da sensibilidade. Porque se eu não sinto nada, eu não consigo Uhum. perceber o que Ele espera de mim. Né? Verdade. Então, é uma emoção assim, fundamental. E que hoje em dia as pessoas banalizam um pouco porque ninguém quer ser sensível. Uhum. A verdade é essa, É né? verdade. Porque se eu for sensível, eu estou sendo fraca, eu vou ser Parece que é vulnerável. sinal de fraqueza, Sim, né? é. E daí acaba abafando tudo Sim, isso. sim. E não é fraqueza, é uma Não, sinceridade, aquilo não. que eu estou colocando para fora que eu sinto. Porque vamos pensar, se eu pegar um cristal muito bonito, né? E muito valioso, ele é frágil. Claro, e é mesmo. Mas ele não deixa de ter a sua beleza, a sua importância, o seu Seu valor. valor. Principalmente o seu valor, né? Exatamente. Tanto que as pessoas falam que são os bibelô da parte alta da prateleira, né? Porque a gente coloca lá em cima por medo de quebrar, Exatamente. né? Então, quando a gente fala do feminino, muitas vezes é isso. A gente tem um valor alto também. Mas a gente tem tanto medo de demonstrar essa fraqueza que a gente vai se fechando, né? Será, Patrícia, vou fazer uma pergunta aqui muito pessoal minha aqui. Por que os casais se separam rápido? Porque não se conheceram, eu penso. Não se conheceram direito. Não. Na verdade, eu entendo da seguinte forma, Hum. né? As pessoas têm tanto medo de se abrir que elas vivem no raso. E aí, quando eu corro o risco do outro conhecer um pouquinho mais de mim, eu já pulo fora. E outra coisa, né? Que também a gente precisa pensar. O casamento, ele exige maturidade e comprometimento. E as pessoas ainda vivem num conto de fadas. E casamento não é conto de fadas. Uma lua de mel eterna é impossível, né? Sim, sim. E eu vejo sim também que Deus até permite algumas contrariedades entre ambos para amadurecimento e crescimento de conhecimento um do outro, Sim, né? sim, exatamente. Porque no tempo de namoro, noivado, por mais que tenha, não dá para conhecer tudo, é só no dia a Não, é dia no dia a mesmo, dia. juntos, E né? o que a gente precisa lembrar, né? A pessoa com quem eu casei hoje, daqui a 5 anos é outra pessoa. Se for a mesma, tá com algum problema. Tem algum Porque a problema. gente vai amadurecendo, a gente vai mudando as nossas opiniões das coisas, Uhum. porque quando a gente tem 20 anos, a gente enxerga de uma forma, quando a gente tem 30, enxerga de outra, Uhum. né? Uhum. Quando a gente tem 20 anos, as nossas prioridades são umas, quando a gente tem 40, são outras. Se eu não entender que dentro desse casamento, eu e meu esposo vamos sofrer essas mudanças, né? E aí é um constante se reconhecer o tempo todo, porque eu tenho que conhecer ele de novo, e de novo, e de novo, de novo, né? E ir alinhando propósitos, as pessoas não vão ficar nesse casamento. Elas mudam fora. Sim, né? Esquentou, tô fora. Sim, né? Porque tem esse ponto. É verdade. É. Você acha que, por exemplo, assim, ansiedade, culpa ou tristeza, qual desses três você acha que pega mais? Ansiedade, culpa e tristeza. Nos dias atuais, o que eu diria? Que as pessoas andam muito ansiosas. É verdade. E quando elas estão ansiosas, elas acabam ficando se sentindo culpadas e tristes. Uhum. Porque dentro da ansiedade, às vezes elas paralisam a vida e culpa porque eu não consigo executar. Patrícia, a tristeza... ansiedade é a esperança, é a espera de algo que não aconteceu ainda. Sim. E o que as pessoas precisam entender? Eu acho que, já que eu estou tendo a oportunidade aqui, né, eu vou explicar isso. A ansiedade, ela é natural do ser humano. Uhum. Todo mundo tem ansiedade, Uhum. tá? E a gente precisa dela, porque ela Funciona. sim, ela é o que nos Prepara. que prepara para algo, tá? Então, eu vou dar um exemplo. Tirei a habilitação.
Vou pegar o carro, tô lá com 18 anos, vou pegar o carro do meu pai pela primeira vez. Tá ansiosa. Ansiosa. Por quê? Passa na cabeça um monte de coisa. Eu não posso bater o carro, eu preciso tomar cuidado. Então, a ansiedade gera em mim um estado de alerta. Esse estado de alerta é bom, porque aí faz com que eu tenha foco. Então, eu consigo pegar o carro, ir e voltar, ok. A ansiedade ruim é quando essa ansiedade me faz ficar com tanto medo que eu paraliso. E aí eu não vou dirigir. Você não entra no carro. Exatamente. Você nem entra no carro. Sim. Então, o que a gente precisa pensar? Aí é uma doença. Sim, aí é uma doença. Aí, quando chega nesse estágio, a gente vai precisar tratar. Agora, a ansiedade porque eu peguei o carro pela primeira vez, a ansiedade porque vou casar, a ansiedade porque vai nascer o primeiro filho, né? Porque já está na reta final, a ansiedade porque eu entrei numa faculdade, a ansiedade porque eu decidi seguir. Natural. Natural. Todo mundo vai sentir. Porque você disse uma coisa importante, ela me prepara para algo. Sim. Então a gente precisa dela. O que acontece hoje em dia? As pessoas vendem a ansiedade como uma doença, generalizando tudo, tá? E esquecem de falar que a gente precisa dela. É uma emoção que o ser humano precisa. Por quê? A ansiedade existe lá na época das cavernas. Que eu escutava um barulho, não tinha janela, não tinha nada. Podia ser um animal que ia me comer, ou podia ser um animal que eu ia conseguir caçar e ia ser alimento. Então, a gente tem sintomas físicos da ansiedade. A pupila dilata, porque eu estou em estado de alerta. Né? O corpo chega a tremer. Sim, mas assim, é um impulso para que eu tenha uma reação e realize algo. Agora, a partir do momento que paralisou, aí é outra conversa. Né? Essa ansiedade que é ruim, que a gente fala, perniciosa aí, ela pode me levar à depressão. Sim. Ela me paralisa. Sim. Sim. E aí entra a tristeza e a culpa. Né? Aí vem os outros. Vira os outros. Por quê? Porque eu começo a sentir uma tristeza porque eu quero muito executar algo e eu não consigo. Né? E eu começo a me sentir culpada, fraca, porque todo mundo faz e eu não consigo fazer. Então, ela vai desencadear outras coisas, entendeu? Outras questões. Então, eu diria que tanto a ansiedade, a culpa e a tristeza, elas andam de mãozinha dada. E é por isso que a gente tem que tomar cuidado com isso. É saber fazer a leitura. Estou ansiosa, tá. Mas por que eu estou ansiosa? É o normal? Então, ok, vamos seguir a vida. Não, essa ansiedade eu não consigo ir lá e fazer o que eu preciso fazer. Então, eu preciso procurar ajuda. Procurar ajuda. Antes que ela se torne... condiciona a sua vida toda. Porque o que acontece? Existem estágios também, né? Se a pessoa ela tem um quadro de ansiedade leve e procura terapia, né? Ou a terapia seria o mais indicado, né? E tem casos que chegam a ter que tomar medicação, né? Psiquiátrica. O que acontece? São quadros que são reversíveis. Agora, se a pessoa chega no estágio de ter uma TAG, que é um transtorno de ansiedade generalizada, pode se tornar crônico. Aí é a questão. Se tornou crônico, a pessoa vai ter esse problema pro resto da vida. Em qualquer assunto. Em qualquer assunto. Por isso que a gente precisa explicar o que é saudável, o que não é. E outra coisa também, sabe? Eu acho muito importante. A sociedade prega que as pessoas não podem sentir. Então as pessoas têm dificuldade de falar que estão ansiosas, porque eu não posso sentir. Não posso exteriorizar isso. Não, de jeito nenhum. Daí vem culpa, tristeza, tudo, porque tá preso. Sim, exatamente, né? Então, uma coisinha puxa a outra. Mas acho que era importante eu explicar isso, porque, né, para as pessoas terem esse olhar e conseguir identificar de fato o que elas sentem. Eu acho que é muito importante. Porque, assim, onde eu trabalho, eu atendo adolescentes e jovens adultos, né? E eu vejo muito isso, eles super ansiosos porque vai ter uma prova, e eu fico olhando e falo, gente, mas é normal. Né? Os do primeiro ano, então... desafio, né? Os que chegam no primeiro ano, eles vêm de outras cidades, então estão morando sozinhos pela primeira vez, né? É um mundo de descoberta. E aí eles vêm, no meu trabalho não é nem muito a terapia em si, é mais um acolhimento, porque eles estão num processo que é natural, vai passar. Vai passar por isso. Né? Vai passar, depois do segundo ano eles já se acalmam, já aprendem como é que funcionam as coisas, já não fica mais tão desesperado por uma prova, entendeu? E é normal da idade. Cada idade vão ter as ansiedades naturais. E que a gente vai identificando aí. Você vai identificando para ir cuidando disso. Sim.
Não é nem, como você diz, não é nenhuma terapia. Eu colhi esse momento Sim. desse adolescente, o jovem. Sim. E aí o autoconhecimento é fundamental. Eu preciso saber como eu funciono para eu poder identificar essas questões, né? Tem coisa que vai deixar, por exemplo, talvez eu fique mais ansiosa por uma questão A, né? E o irmão Henrique fique ansioso por outras questões, porque nós somos pessoas diferentes. Uhum. Né? Não necessariamente o que uma pessoa fica ansiosa é igual a outra, não. Uhum. Por isso a questão do autoconhecimento. Mas é importante a gente falar sobre isso para o povo entender. Muito bem. Então, a fé pode ajudar também nessa libertação do sentimento de culpa, de tristeza? Sem dúvida. Sem dúvida. Porque assim, quando eu tenho fé, eu tenho esperança. A fé, ela anda de mãozinha dada com a esperança. Fé, esperança. Exato. Eu espero aquilo que eu não vejo ainda, mas vem. Porque quando eu acredito, né? Se eu ainda espero por algo, é porque eu acredito. Claro. E fé é isso. Eu não tô vendo, né? Não tenho certezas na minha frente, mas eu acredito, eu espero. A esperança faz com que a gente lide melhor com a tristeza e com a culpa. Com isso que você falou, lembrei aqui da palavra de Deus que diz assim, né? A fé é a esperança daquilo que não se vê. Sim, exatamente. Eu não estou vendo ainda, mas tem vindo. Sim, exatamente. Tem esperança. Sim. E aí eu vou fazer um gancho muito importante, não sei que não é o tema de hoje, né? Não, mas fica à assim, vontade. vou fazer um gancho muito importante, né? Porque tem muitos estudos que vão dizer que as pessoas que cometem suicídio, autoextermínio, na verdade, elas estavam com um índice altíssimo de desesperança. Então não. Tudo negro. Tudo negro. Não enxergo nada do outro lado. Nada. Então não tem esperança nenhuma mais. É uma fuga. Sim. Eu sempre falo assim que a maioria do suicídio é uma fuga do problema. Sim. E eu não vejo mais essa esperança. Né? Não espero mais nada. Eu lembro aqui de um amigo meu de Lorena, que era dono de uma rede de supermercado, e suicidou. De repente. Sim. Ninguém esperava. Não estava meio angustiado, mas ninguém reparou nisso, porque a pessoa que cuida de comércio está sempre agitada. Suicidou. O que era? Tinha uma dívida que estava um pouquinho alta. Mas se ele tivesse um pouquinho de esperança, ele ia negociar. Eu penso assim, puxa vida, por que não foi no banco? Por que não negociou? Por que não arrumou uma empresa para diminuir juros? Dá um sinal para mim mesmo que é possível. Sim. Não, ele fugiu do problema. Sim. Quer dizer, eu, acabando com a minha vida, não tenho mais problema. Sim. Eu como entrar no quarto e cobrir a cabeça com o cobertor. Sim, e o problema continua do mesmo jeito. Batendo na porta, não tem o que fazer. Não é? Mas é exatamente isso. Então, assim, a fé, ela anda de mãozinha dada com a esperança. Né? Porque se eu tenho a esperança de tempos melhores, de coisas melhores, e aí entra um outro ponto também, né? Que é muito difícil porque nós vivemos numa sociedade imediatista. Mas quando eu olho para a situação e eu vejo que não tenho mais nada que eu possa fazer humanamente falando, né? Aí mais do que nunca entra a fé. Porque eu preciso esperar que Deus vai agir naquilo. Né? Eu acredito muito que isso sejam sinais dele falando agora você fica quietinha aí, que agora é a minha vez de agir. Até onde você pôde ir, eu deixei você ir. Né? E isso, se a gente for fazer uma analogia, Deus é pai. E pai, quando educa um filho, faz isso muitas vezes. Eu deixo ele ir fazer alguma coisa. Né? Por exemplo, se eu estou fazendo um bolo com meu filho, eu deixo ele colocar os ingredientes, tudo. Mas na hora que vai mexer no forno, eu que coloco. E ele tem que ficar paradinho ali. Ele vai ficar paradinho olhando. Mas sou eu que faço. Então, quando a gente tem fé, né, desenvolve a nossa crença religiosa, de que acredita em Deus e espera nele, a visão que eu tenho é essa. Né? Eu vou fazer aquilo que está dentro do meu alcance. E depois eu vou parar, continuar, né, rezando, fazendo o que eu posso fazer nesse sentido, porque é a hora dele agir. E aí eu não tenho como me meter no meio disso. Né? A visão que eu tenho é essa. Seria uma intrusa, né? Sim. Num processo. Exato. Né? E às vezes eu brinco assim, eu brinco que Deus deve falar assim, mas tá, você pediu para eu fazer. Mas você não deixa eu fazer. Né? Porque assim, você pediu para eu fazer, mas você não para quieta.
Como é que eu vou fazer? Então é a percepção que eu tenho. Patrícia, falando aqui sobre as emoções, sensibilidade da mulher, a mulher é mais sensível do que o homem. Ela sofre menos. Não, não. O homem, por guardar mais, é bom ou é ruim? Como é que fica Não, isso? vamos lá, o que acontece? Não é que ela sofra menos. Ela vai sentir do mesmo jeito, só Uhum, que muitas vezes ela externaliza. uhum, Aí a gente tem outros problemas. A mulher vai ter outras questões, né? Diferentes do homem. O homem infarta mais, né? O índice de suicídio entre o homem é muito maior do então, que a isso ia mulher, perguntar também, é muito maior. né? Muito maior. Primeiro porque o homem guarda mais. Segundo porque os métodos para cometer suicídio dos homens são mais pesados do que os das mulheres. Então, assim, geralmente o homem é por enforcamento e arma de fogo que não dá tempo de socorrer, né? E mulher geralmente é mais por intoxicação com medicação e por aí, que dá tempo mais de socorrer, né? Então, e o homem, o que acontece? Como ele guarda as emoções dele, né? Ele vai ter mais problemas físicos do que a mulher, Uhum. né? Mas não significa que fisicamente pode ser que sim, mas emocionalmente não tem essa diferença de quem sofre mais. Não tem. Não. Porque às vezes a mulher ela externaliza, mas ela também entra num processo de lamentação, de reclamação. Então aquilo não para, né? É diferente daquela mulher que ela externalizou, ela chorou, ela colocou tudo para fora e cessou. Então vai depender de mulher para mulher também aí, Certo. né? Então essa mulher que consegue colocar para fora e cessa e consegue ter sabedoria para continuar agindo e resolver, ok. Agora, a mulher que não, essa é aquela mulher que você, sempre que você vai conversar com ela, nada tá bom. Sempre tá reclamando, reclamando, Ou reclamando. puxando o passado, né? Sim, Ela não só larga. vai. Quer dizer, hoje ela não está sofrendo, mas você não sabe que eu É, sofri, porque lá, porque lá, porque lá. sim, Quer dizer, ela não andou, não cresceu, não, não, não não. saiu do tempo. Na verdade, ela não está no presente, ela está no passado ainda. Uhum. Ela não saiu de lá. E outra, seja o tamanho da machucadura que o passado deu, você tem que se Sim, livrar dele, sim, sim. não é? Sim, Porque ele não existe mais, é passado, né? sim, Está dentro de mim, né? sim. E aí a gente precisa soltar, né? Eu costumo dizer que tem gente que tem pecadinho e probleminha de estimação. É. Eu coloco debaixo do braço e eu não largo de jeito nenhum, Me incomoda, mas não né? larga. Mas não largo. Então, assim, aí como é que eu vou viver bem? Como é que eu vou viver em paz? Não tem como, né? Eu preciso soltar, porque aí quando eu solto fica tudo leve. Verdade. E é mais ou menos essa linha. Muito bem. É possível unir a razão e o coração? Como é que eu vou viver esse equilíbrio? Então, o que eu acredito? Eu acredito que sim, mas a gente precisa aprender a se tornar uma pessoa emocionalmente madura. Seria a razão? No coração. No coração, No seria o coração, coração. seria o coração. Né? Eu preciso aprender A se amadurecer. a amadurecer o meu coração também. Por quê? Né? Tem coisa que cabe, né? Que me cabe de eu ficar mais triste, mais aborrecido, fazer umas birras, que a adulto também faz birra. Quando eu sou adolescente, quando eu sou um jovem adulto. Agora, a partir do momento que eu me torno uma mulher adulta, por mais que as mulheres sejam muito emotivas, muito mais coração, eu preciso entender que, como uma pessoa adulta e funcional, o que eu faço com essa emoção? Porque assim, se ela tá me fazendo mal, ela tá me prejudicando, os dois andam de mãozinha dada, mas assim, uma pessoa emocionalmente madura, ela sabe controlar o coração. Vou dar um exemplo. Tem pessoas que falam assim, eu lembro de uma situação onde uma pessoa foi falar comigo, olha, as pessoas falam que eu sou muito fria e eu quero ser médico. O que eu faço? Eu falei, então, quando você fala comigo, você é muito carinhoso aqui. Ele era aluno na época ainda e estava fazendo vestibular. Mas deixa eu te falar uma coisa. Você já parou para pensar que um cirurgião cardíaco precisa ser frio?
Porque senão ele não consegue agir pela razão para abrir o peito de alguém e salvar uma vida. Então, quando alguém fala que você está sendo frio, você precisa analisar que frieza que é essa. Ele está sendo frio ou é uma qualidade que ele precisa para ele poder agir? Em determinada situação. Né? Então, assim, quando a gente fala de coração, é nesse sentido. Eu posso ser uma pessoa que sente muito, mas eu preciso aprender a trabalhar as minhas emoções e controlar elas. Tem momento que elas vão poder ser afloradas. Bem, e tem momentos que eu vou precisar controlar. Né? A gente que é psicólogo, né, os profissionais da psicologia, a gente tem que aprender a desenvolver muito isso, porque senão o paciente chega, eu choro junto com ele. E naquele momento não é que eu não me compadeço da dor dele, mas eu preciso manter o equilíbrio para poder ajudá-lo. E é a minha razão agora para colocar meu trabalho. Entendeu? E não significa que, porque assim, o que acontece? Eu não desligo a emoção, o coração, para agir com a razão. Eu deixo um pouquinho de eu lado. Deixo um pouquinho de lado. Você não pode entrar naquele clima do coração, né? Sim. Porque a pessoa já está assim. Agora, tem pessoas que é muito, só o coração. E o que acontece? Pelo coração, as pessoas elas não pensam. Esse que é o grande problema. Porque até para eu fazer o bem para o outro, para eu acolher o outro, eu preciso pensar. Eu costumo dizer o seguinte, sabe? Entre emoção, razão e coração, antes de qualquer coisa, peça para Deus te dar sabedoria. Porque você vai precisar dela. É ela que vai te coordenar para qual lado você vai e como que você vai lidar melhor com isso. É a sabedoria. O que você falaria dessa sensibilidade de algumas pessoas, mulheres, que qualquer coisa fica lamentando de algo que não existe mais, mas ela vai ajudando as coisas atuais como se fosse igual aquilo. Sim. Aonde vai parar essa emoção, essa tristeza de ficar relacionando o hoje, né, que vai acontecer de novo? Você não sabe o que eu passei, sabe? Vai conversar, meu casamento tá bem. Você precisa imaginar o meu, como é que foi, quer dizer. Eu vejo muito que são pessoas que não têm responsabilidade. Com ela mesma. Com ela mesma. Por quê? O que acontece? É confortável ser vítima. Então eu tenho que me apegar no que aconteceu comigo há 20 anos atrás, porque toda relação, seja ela com marido e mulher, seja pai e filho, seja entre irmãos, entre amigos, toda relação sempre vai ser 50% de cada um a responsabilidade. Não dá para ser 100%. Não tem como ser 100% só de Eu acho que também, Patrícia, ninguém consegue fazer o outro ser aquilo que você quer. Não tem como. E aí entra um ponto, né? É mais confortável, cômodo eu ser vítima. Porque se eu sou a pessoa coitadinha, as pessoas cuidam de mim. Dão mais atenção. Agora, se eu assumo responsabilidade, como o senhor colocou o exemplo do casamento. Meu casamento não deu certo. Mas qual que é a parcela de responsabilidade minha aqui? O que eu vou fazer daqui para frente? Né? Porque eu preciso mudar. E aí que tá a questão. As pessoas não querem mudar porque mudar é difícil. É uma zona de conforto? Sim. Espero que o outro mude, né? Exato. Porque na zona de conforto todo mundo faz por mim. Então, assumir responsabilidade, né? Que eu sempre digo isso. Existem pessoas que são imaturas. A pessoa madura entende que ela tem responsabilidade por aquilo e que ela precisa melhorar. É a mesma situação pessoas que cometem erros e não pedem desculpa. Por quê? Se eu pedir desculpa, o outro vai esperar que eu não faça mais e que eu melhore. E vai fazer. E eu não quero. Eu não quero melhorar. Então, eu vou bater o pé de que eu fiz aquilo porque é culpa do outro. A culpa é do outro. Sim. Porque aí eu não preciso modificar. Porque eu não digo nem mudar, mas assim, melhorar como ser humano dá trabalho. Exige olhar pra gente mesmo. É uma construção, uma reforma muito grande. Né? Olhar pra gente mesmo, admitir, né? Eu costumo dizer isso. Admitir que a gente tem um monte de monstrinho dentro da gente, né? E entender o que eu faço com esses monstrinhos. 24 horas ali. 24 horas, entendeu? Então, assim, eu só vou conseguir viver bem comigo e com as pessoas a hora que eu digo que quem consegue viver bem em sociedade é porque conseguiu administrar os seus próprios monstrinhos. É isso. Agora, tem gente que vai dizer assim, imagina, eu não tenho nenhum monstrinho. Eu não tenho, eu sou a pessoa perfeita. Então, se eu sou a pessoa perfeita e não tenho nenhum monstrinho, o outro tem que mudar, e não eu. Então, geralmente, eu vejo muito assim, essas pessoas é porque elas fogem dessa responsabilidade.
Eu estava atendendo um casal, aí eu vou fazer uma consulta agora com você. E de repente, um casal não, aliás, era só a esposa. E ela chegou para pedir oração, um apoio ali. E ela começou a falar muito do marido. O marido é isso, o marido é aquilo, o marido é aquilo, o marido faz isso, não para em casa, tal, assim. E a senhora? Sim. Daí ela falou assim, não, eu estou lá, eu amo ele e tal, mas o que que a senhora fazia que a senhora não faz mais? O que a senhora podia fazer para que tudo isso que está falando dele, que nem aqui não está, possa restaurado? Sim. Quer dizer, eu chamei ela para a responsabilidade dela. Às vezes uma comida que fazia, de repente relaxou, não quer fazer mais, meu marido gosta, vai comer fora, vai no boteco aí e tal. Quer dizer, são coisas tão pequenas, mas que viram monstro de Sim. relacionamento. É Sim. isso? Sim, exatamente, porque aí que tá a questão. Se o outro me procura para falar do outro, né? Mas é ele que está me procurando, ele precisa É entender que é ele. sobre ele. Não é. Quando a gente entende que tudo na minha vida é sobre mim, e isso não é ser egoísta Não. ou achar que o mundo gira em torno de mim. Não, é sobre mim porque eu sou responsável por mim. Eu vejo que nem a confissão. Você vai confessar, eu conversei com vários padres, ela falou assim, ah, porque o meu marido acho que está me traindo, a senhora viu? Não, não vi, mas eu acho que está me traindo. Quer dizer, falando do outro, da mãe, do pai, Sim, do irmão, do vizinho e tal. E eu? Você veio confessar qual é o seu pecado, sim, qual é o seu exatamente. problema. Sim, E a pessoa que exato. não quer olhar para ela às Sim. vezes. Mas às vezes eu até entendo assim. Quando a pessoa chega na terapia e faz isso, eu até deixo por algum tempo, até que eu consigo ter um vínculo para poder puxar ela de volta para mim. Por quê? Hum, Porque eu até entendo que não é fácil a gente abrir as nossas feridas e tentar curá-las. claro, que alguma coisa provocou essa ferida. Exato. Mas a partir do momento que eu estou disposta, eu sei que mesmo que doa, eu vou precisar mexer. É a mesma coisa se eu tiver uma ferida na minha pele. Eu não posso deixar ela aqui porque ela tá doendo, porque Quando aí vai você, necrosar o braço todo. quando você fica com o esparadrapo só, não curou. Não curou, né? Então eu vou ter que tirar, lavar, Apertar. limpar, às vezes eu vou ter que tocar, e aí vai doer. Eu costumo dizer para os meus pacientes o seguinte: eu prometo que eu vou te ajudar, eu não prometo que não vai doer. Isso eu não tenho que comprometer. Vai doer sim, porque para sarar tem que doer. Você me fez lembrar da minha infância. Eu tenho uma cena assim que eu gritei muito com meu pai. Ainda era jovem. E tinha no joelho esquerdo um carnegão, assim, um pelote, sabe? Uhum, Mas todo vento já. Mas doía, estava quente, papai vinha e tal, tal. E não passava pomada, naquele tempo menstruz, aquelas coisas uhum. todinhas, e nada daquilo ir para frente. Um dia papai chegou, como é que você está? Ele falou assim, não, atira a mão, não, deixa eu só passar assim, daqui a pouco ele pegou e apertou. Uhum. Eu dei um grito e xinguei, mas jogou tudo para fora. Então tem uma hora que Deus para dar para não resolver, você vai ter que apertar. Sim, sim, é isso. E está disposto a deixar apertar isso. Sim. E isso é tanto na questão que a gente está falando aí, né? Uhum. Mas para a gente se tornar um ser humano melhor, Uhum. né? Que inclusive se a gente faz isso, a gente consegue desenvolver melhor nossa sensibilidade para se conectar melhor Uhum. com Deus. Enquanto a gente não cura isso, essas coisas todas, a gente não consegue. São essas questões que é como se fossem criando barreiras. Ó. Algo grandioso está aqui, mas essas feridas mal curadas vão me afastando daquilo grandioso que Eu eu tenho sempre para falo que vai receber. colocando cortinas, daqui a pouco é uma parede. Exato. Aí, nossa, eu não sei porquê, eu não enxergo tal coisa, eu não enxergo porque. Tem alguma coisa impedindo. Sim, exatamente. Então seria se dar oportunidade para si mesmo de que vêm essas emoções profundas no meu coração, venha para fora. Sim, porque também tem uma coisa, né? A nossa sociedade hoje em dia não permite sentir. Então, por exemplo, eu perdi alguém, eu estou num velório, o que as pessoas fazem? Ah, você precisa tomar um calmante. Mas eu perdi alguém, tá doendo. Dói. Chore. Dói, exato, coloque para fora, né? Eu costumo dizer o seguinte, para eu poder curar, eu preciso saber o que eu estou sentindo. Se você não se permite sentir, você nunca vai saber quais são as emoções. Outra coisa, vamos lá. Se eu chego numa padaria e eu falo que eu quero bolo, eles vão me dar um bolo. Mas o que eu preciso para fazer um bolo? Preciso de ovo, leite, manteiga, trigo, fermento.
Eu não vou chegar na padaria e falar assim, me dá ovo, trigo, leite. Não vou falar os ingredientes. Eu vou falar, me dá um bolo, a pessoa vai me dar. Beleza. O que acontece? Às vezes as pessoas falam pra gente, eu sinto isso, mas é só o bolo. O que tá lá dentro? Os ingredientes. Os ingredientes, né? A ansiedade. Às vezes eu tô ansioso, tá? Mas o que tem dentro dessa ansiedade? Tristeza, culpa, arrependimento. E enquanto eu vou esmiuçando isso para eu identificar cada emoção, eu não vou conseguir lidar direito com isso. Às vezes a pessoa fala, nossa, outro exemplo, a gente falando de casais. A pessoa fala assim, nossa, fulana é muito ciumenta. Tá. Aí a gente vai a fundo e a gente fala assim, tá, mas a pessoa não é ciumenta. Isso não é ciúme. Ela só tá se sentindo desrespeitada, mas não tá sabendo se posicionar. Porque o que o outro faz para ela é falta de respeito. E como ela briga e ela fica chateada, ela não sabe se posicionar diante daquilo, soa como uma pessoa muito ciumenta. Entendi. E não é. Então, assim, por isso que eu falo, sempre falo, as suas emoções é um bolo. O que tem dentro do bolo? Você precisa olhar. E aí, depois que a gente entender quais são os ingredientes do bolo, a gente vai conseguindo lidar com todas as emoções para você se tornar um pouquinho mais equilibrado. Né? E poder seguir. Então, agora, em sua experiência, Patrícia, como psicóloga, quais emoções as mulheres têm mais dificuldade de acolher? Eu acho assim, elas têm muita dificuldade de sentir e chorar. Que elas associam muito, pelo menos né, da minha experiência de consultório e tudo mais, elas associam muito isso com fraqueza. Né? Então você só chora, você é fraca. E aí eu costumo explicar o seguinte: o nosso cérebro ele produz conexões nervosas e descargas elétricas. E aí por isso o homem infarta mais. O que acontece? Sabe quando a gente liga na tomada um monte de equipamento eletrônico num Benjamin só e coloca ali na tomada e sai aquelas faíscas? Isso acontece dentro do nosso cérebro. Quando a gente está numa situação de muito estresse, de muito nervoso, a gente tem essa descarga elétrica dentro do nosso cérebro. E essa descarga elétrica tem que sair. E aí, o que acontece? Geralmente, muitas mulheres elas vão chorar para depois conseguir agir. Porque sai através do choro. O homem, como a nossa cultura diz que o homem não chora, eles vão desenvolver mais gastrite nervosa e muitas vezes vão infartar mais. Porque uma hora essa descarga ela vai... Tem que ir para algum lugar. Começa com uma dor de cabeça, começa com uma dor, né, nas costas, nos ombros, e daqui a pouco vai ter que sair isso aí de alguma forma. Vai ter que sair, né? Então o homem infarta mais. E aí eu costumo brincar com meus pacientes o seguinte: vamos fazer a terapia do choro. Nem que seja para chorar debaixo do chuveiro. Antes disso do que infartar, né? Então o que eu percebo? As mulheres também têm essa dificuldade. Então quando elas chegam para mim com isso, eu explico tudo isso e falo para elas: olha, pra gente foi permitido chorar, você precisa colocar isso para fora. Porque elas associam muito isso com fraqueza. Então eu não posso demonstrar porque isso é fraqueza, né? O que, na verdade, isso eu acredito que anda acontecendo muito. Por quê? Nós estamos vivendo nesse mundo onde as mulheres querem ocupar o lugar do homem. Isso é fato. Eu entendo que nós temos que ter direitos, por exemplo, o salário ser igual e tudo mais. Eu entendo tudo isso. Mas não é o lugar delas. Mas não é pegar o lugar do homem, né? A gente não querer fazer o que o homem faz. Até porque fisicamente, pela estrutura, a mente do homem é uma coisa, o corpo do homem é uma coisa. Vai ter uma estrutura para fazer coisas que o corpo feminino não tem, né? Porque o corpo feminino foi feito para outra coisa. Então, isso a gente não tem como competir, né? Agora, e aí a parte bonita, né, que a mulher é permitido para ela, é essa feminilidade de poder expressar as emoções dela, porque não é fraqueza demonstrar, de jeito nenhum. E tem outra coisa também que eu acredito muito, sabe? O fato de eu demonstrar as minhas emoções não significa, mas o outro não acatou, mas o problema não é dele. Porque por que o problema não é dele? O fato de eu demonstrar afeto pelo outro e o outro não saber receber, não significa que eu estou errada e eu nunca mais vou demonstrar. Não, porque senão eu vou me tornar uma pessoa que nem ele. Entende? Eu sou uma pessoa afetuosa, eu vou continuar sendo. Se o outro não sabe receber, quem perde é ele.
Exatamente. E pronto, entende? E aí, outro ponto, né? A gente perde a nossa essência feminina. Porque a mulher, ela tem essa coisa. É a mulher que dá colo, né? Geralmente, por mais que o pai esteja ali, a criança, ela grita 24 horas, é a mãe, É a mãe. né? Então, assim, eu depois de adulta, quantas vezes não ligo na casa da minha mãe, falo com o pai, mas assim, oi pai, tudo bem? A mãe tá aí? Né? Ele é importante, Claro. muito importante. Ele tem Mas as essa questões, afetividade sim, emocional é a mãe. é a mãe, entende? E aí outro ponto que as mulheres precisam entender, né? Mesmo que eu não tenha filhos, o maternar é da mulher. A essência dela. É a essência dela. E quando eu falo de maternar, de gestar, eu não estou falando só de um bebê, eu estou falando de vida. Eu posso gestar e maternar um projeto, Uhum. eu posso gestar e maternar uma equipe. Então, assim, eu coloco as regras ali, mas eu acolho, e aí aquela equipe consegue desenvolver um trabalho melhor. Então, isso é uma qualidade que é do feminino. Não tem como. Ah, mas eu não quero ser assim. Então, vai Vai ficar meio sofrer. difícil. Vai sofrer. Vai sofrer. Vai sofrer porque é da nossa essência. Não tem como, entende? O que você fala quando a gente, essa emoção que você vai falar com a pessoa, seja o que for, ela já chora. A gente fala, pô, você é muito chorando, a gente pode falar sobre qualquer coisa, você chora. Que isso? A sensibilidade pessoal dela? Pode ser que sim. E pode ser também que ela tenha questões psicológicas lá de Hum, trás, de quando criança, né? De quando era cobrada, comparada. comparada, que ela tinha muito medo. Porque Uhum. coisas que a gente não cura, a gente continua, né? Eu sempre falo isso. Ah, meu pai foi muito Continua bravo doendo, para né? mim, por exemplo, e era muito rígido comigo. Se você não curar isso, o dia que você tiver um chefe parecido com o seu pai, você vai sofrer tudo de novo. Quer dizer, não é só o pai, é o chefe lá, o É, professor, exato. aquele que tem uma certa liderança, Sim, vai ser o mesmo vai problema. ser o mesmo Não é a problema. pessoa ali, Não, não, não. é a dor lá atrás, É a dor lá atrás. que não foi curada. Exato. Né? Saber separar isso, né, Patrícia? Saber separar. Mas para isso eu preciso pegar o meu bolo Uhum. e tirar os ingredientes, o que, que tem lá dentro. E lidar, Uhum. aprender a lidar com todas as emoções. Uhum. Né? Porque senão vira uma salada de fruta ali e eu não sei nem mais por onde começar. Eu vejo, falou do bolo, eu lembro assim, bolo do quê? Sim, Daí exato. você tem que partir, nossa, tem chocolate no meio. Você tem que partir disso, o que que tá aí? Exatamente. Né? O que que tá provocando isso, né? Sim. Porque às vezes a gente nomeia até errado. Eu tô falando que é uma coisa, mas não é. Verdade. Como descobrir, então, o propósito de Deus na nossa vida, principalmente na vida da mulher que nós estamos falando, no meio desse vendaval de fragilidade e dores emocionais? Como descobrir o propósito de Deus nisso? É necessário? Sim. Eu acredito muito, né, com pessoa falando que, assim, esse propósito a gente vive todo santo dia e a conexão espiritual é que vai fazer com que a gente enxergue o nosso propósito. Uhum. Porque somente quando eu estou conectada de fato com Deus é que eu consigo escutar o que Ele tem para mim. E aí tem outro ponto também, né? Eu quero muito uma coisa, não deu certo aquela coisa e deu certo outra. Eu preciso aprender a fazer uma leitura de que aquilo que está acontecendo é o que Ele preparou para mim. Porque às vezes me conectar com Ele e entender o propósito dele também é entender que o propósito é dele, não é meu. É o que Ele quer, não o que eu quero. Nessa pergunta, eu coloco assim, que a pessoa fala, não mistura religião com isso. Mas não é religião, é Deus. É É o que Deus. conduz a nossa vida. O que nos conhece, onde a Sim. gente não pode ir, né? Sim, mas aí a questão, a espiritualidade, eu acredito que é muito assim. Tem pessoas que elas não estão conectadas nem com elas. Elas não conseguem dizer pra gente, por exemplo, você vai ao médico, que dor ela tá sentindo, onde está doendo. Essa pessoa vai ter muito mais dificuldade ainda de se conectar com algo superior, Uhum. porque ela já se perdeu dela, né? Porque pensa uma coisa comigo, nós não somos templos do Divino Espírito Santo, Amém. nós somos? Uhum. Então, se eu sou templo, Deus está comigo. Se eu me conecto comigo, se eu consigo sentir as coisas, eu Claro. estou conectado com ele também.
E aí fica muito mais fácil eu conseguir sentir e escutar as respostas dele. Mas tem pessoas que não estão conectadas nem com elas mesmas. Não consegue explicar o que eu estou sentindo, né? O que eu penso. Consegue. Aí a coisa vai ficando mais difícil. Mais difícil. Mais Ficou difícil. emaranhado, né? É. Você não acha a ponta inicial de tudo. E assim, às vezes o sinal está na minha cara. Né? Tem 2 pontos. Às vezes o sinal está na minha cara e eu tô tão perdido de mim que eu não consigo ver. E às vezes eu tô vendo, mas eu tô fingindo demência porque eu não quero aquilo ali. Né? Eu vou fazer de conta que eu não tô vendo, quem sabe, né? Deus muda aquele propósito, ele troca pelo que eu quero. Tem esse ponto também. A vontade é maior do que o propósito. Exato. Entendeu? Tem isso também. Tanto que assim, tem pessoas que fingem que não tá vendo e o negócio tá ali. Porque Deus é Pai, né? Ele espera. Ele espera. Ele espera. E aí depois de um tempo, eu vou contar uma coisa. Na faculdade, quando eu entrei na faculdade, eu entrei porque eu queria trabalhar com RH. E eu lembro do meu primeiro atendimento na clínica escola. Eu saí revoltada. Porque eu já achei que as coisas iam acontecer, que ia mudar e tal. Tá. Aí chegou na supervisão, eu muito expressiva que sou, falei para a professora assim, eu não tenho perfil para isso, eu nunca vou trabalhar com clínica, eu nasci para isso não é para mim, não sei o que. Tá. Ela deixou eu falar tudo, terminou a supervisão, aí todo mundo foi sair, ela falou, Patrícia, vem cá. Você tá ficando doida? Eu olhei pra cara dela, ela, você é a única que tem perfil de clínica. Eu falei, não, a senhora tá ficando doida. Já tá chegando. Não tem. Onde eu fui parar depois de formada? E tô lá desde 13 anos, faz 13 anos já. Olha. Na clínica. E eu consegui, na época da faculdade, trabalhando, guardando dinheiro, tive que colar grau antes, porque eu já tinha conseguido montar meu consultório. E quando eu cheguei no dia só para buscar o canudo, eu falei para ela, ela falou assim, viu? Eu falei para você. Porque às vezes a gente não enxerga. Não enxerga. E ela enxergou. E ela enxergou. Né? E às vezes a gente faz isso com Deus, com um propósito. Ele fala, não é isso que o Senhor está querendo de mim. E eu faço de conta que nada está acontecendo. É verdade. Mas uma hora eu vou ter que olhar. Né? E propósito, pelo menos na minha experiência pessoal, sabe? Eu acredito muito assim. A gente sente quando tem que ser. Você está muito conectado com Deus, a gente sente. Sente. A gente sente, a gente tem respostas, a gente tem o nosso querer. Mas a gente tem muito mais o agir dele. Né? E aí depois que a gente amadurece também na fé, né? Eu acredito muito nisso. Eu já, graças a Deus, já sou uma pessoa mais amadurecida na fé. Então, eu tenho as minhas revoltas, é lógico, mas depois eu paro e penso, falo, tá bom, Senhor, faz o que o Senhor quer fazer. Porque eu entendi que não adianta eu pegar o caminho errado, porque eu vou ter que voltar. Entende? Então é melhor pegar o caminho de uma vez. Porque se eu vou ter que voltar para pegar o caminho certo, dá muito trabalho. Né? Eu não estou disposta a ficar indo e voltando, não. Já pega o caminho que você tem que ir de uma vez. Mas para isso você precisa ter essa conexão, né? Entender que a gente vai se revoltar, né? É Pedro, o apóstolo Pedro era assim. Né? A gente é muito Pedro. Né? A gente vai esbravejar. Muito. Mas vai depois. E vai fazer porque a gente entende que é o melhor. Né? E eu acredito que nos dias de hoje, principalmente, para a gente enxergar o nosso propósito de vida, é esse o caminho. Senão a gente se perde. Muito bem. Né? Muito bem. Querida, vamos fazer uma brincadeira primeiro aqui, um bate-bola aqui. Né? Para você responder assim, um sonho da Patrícia. Conseguir ajudar mais pessoas. É um sonho. É um sonho. Deve dar uma satisfação muito grande quando você vê uma pessoa que te procurou uns tempos atrás e está mudada, né? Sim. Eu às vezes me assusto, porque eu faço tão por amor mesmo, que às vezes as pessoas falam para mim assim, eu nunca mais vou esquecer o que você fez por mim. Eu fico pensando, meu Deus, o que foi que eu fiz? O que eu fiz? O que foi que eu fiz? Né? Porque eu não sei o que foi que eu nem lembro mais, mas que a pessoa marcou. Um hobby.
Leitura e artesanato. Você gosta de artesanato? Gosto. Já que você gosta de leitura, um livro. Tempo de Espera, do Padre Fábio de Mello. Como é que chama? Tempo de Espera. Tempo de Espera, do Fábio de Mello. Do Padre Fábio de Mello. Muito bom, recomendo. Leiam esse livro. Um desafio. Um desafio, continuar no propósito de Deus. É um desafio? É um desafio. É um desafio. Por que é um desafio? Porque a gente vive no mundo. Então a gente tem que estar, para mim, né? Eu tenho que estar em constante vigilância, porque às vezes o trabalho consome, né? E aí você começa sem perceber, com as obrigações cotidianas, se distanciar dessa conexão com Deus. Uhum. E aí você não consegue, aí você desliga o Wi-Fi, né? Aí você não consegue escutar mais os propósitos. Então é um isso, né? Um perigo, porque daí você vai pela sua vontade. Exatamente. Então é um desafio, sim, constante. Está escutando Deus, como se perguntasse toda hora, como é que o senhor quer que eu faça? O que, é que o senhor quer que eu faça? Sim. Né? E perguntar e conseguir parar para escutar a resposta. Porque a resposta de Deus, eu falo assim, nem sempre é aquela que você quer. Sim. Se prepara. Sim, exatamente, exatamente. Então é um desafio. Te dá um incômodo porque você quer fazer aquilo, mas se você perguntou, espera um pouquinho. Sim, né? Exatamente. E eu pergunto para você, uma palavra que descreve você? Perseverança. É uma luta, né? Perseverança. Eu diria isso. Muito bem, nós estamos aqui com podcasts, com a nossa querida psicóloga Patrícia, aqui com muito carinho, trouxe algo maravilhoso até para mim, não sou mulher não, ela está falando da mulher, mas emoções, sim, de uma forma ou de outra, sim, são emoções, né? Sim. Então eu quero agradecer muito a Deus por você ter estado conosco, eu espero que cada palavra, cada ensinamento, cada testemunho possa ter te ajudado, que esse é o propósito, né, Patrícia? Ajudar pessoas, como você falou, ajudar pessoas. Né? É o sonho de ajudar mais pessoas a serem pessoas. Exato. Né? Exato. Não podemos ficar caminhando aí como robôs, né? De jeito nenhum, de jeito nenhum. De jeito nenhum. Nossa, a vida pede movimento. E nós somos já engessados por tantas leis, tantas coisas, né? Sim. Então, dentro de nós, não, livres para fazer propósitos de Deus e propósitos de nossos sonhos. Sim. Para encerrar, então, com a Patrícia, eu gostaria que você, Patrícia, deixasse uma mensagem para as mulheres que hoje se sentem cansadas, abatidas emocionalmente, mas querem reencontrar a fé e a alegria. Sim. Bom, então vamos lá, né? Falar uma mensagem para vocês. Que vocês entendam que se vocês estão cansadas, né? A vida exige que a gente, às vezes, pare, descanse, se conecte com Deus, né? Com a sua força interna para continuar. Porque, assim, eu entendo que muitas vezes a vida da mulher é muito sobrecarregada e elas se perdem no propósito que elas têm na vida, né? No mundo. E entender que nós estamos aqui porque Deus quis, porque Ele sonhou com a nossa vida aqui e Ele usa a gente como instrumento, faz com que a gente consiga se renovar todo dia. Porque, e o mais importante de tudo, né, para você mulher que está escutando isso aqui agora, né, Deus sonhou com você. Você não é só filho do seu pai com a sua mãe, você é um propósito dele. Amém. Né? Então, se você é um propósito dele, ele jamais vai te desamparar. Então, se você está cansada, está exausta, descansa. E às vezes o descansar mentalmente, que eu digo, às vezes é um descansar em Deus mesmo. E é acreditar, né? Aí entra a fé e a esperança, que é acreditar que se você está cansada, para. É porque talvez você está querendo fazer além do que é para você fazer. Agora talvez seja a hora de você parar e descansar para deixar ele agir. Patrícia, podemos dizer que a nossa vida é uma viagem. Né? Você pega um carro aí, eu vou lá, que nem agora eu vou viajar tão longe, 800 quilômetros dirigindo. Mas quantas paradas eu paro? Não só para abastecer o carro, mas para fazer alguma necessidade, tomar uma água, um cafezinho, respirar, para continuar. Então a vida é assim. Sim. Eu até chamaria que você precisava, mesmo em casa, assim, tirar um retiro, né? Um retiro seu, né? Que muda o ambiente seu, para poder retomar. Sim. E aí eu vou contar para vocês uma coisa que é um hábito meu, tá?
Às vezes eu tenho que escrever algo, que fazer um documento muito importante, e eu me sinto cansada. E aí eu faço o seguinte, eu decido que, por exemplo, isso é numa sexta-feira, e eu decido que no sábado eu não vou fazer nada. Então eu levanto calmamente, sem o celular despertar, na hora que o corpo mandar, tomo meu café da manhã com calma, faço as minhas orações com calma, escolho uns filmes que eu quero assistir, porque eu sei que depois que eu fizer isso, no domingo, eu vou começar a minha semana de novo. Pode ter certeza, eu faço isso, para mim super funciona. No domingo eu consigo produzir. E é o primeiro dia da semana. E é o primeiro dia da semana. E aí você levanta, você faz tudo que você precisa fazer. Mas você se deu o direito Sim, de respirar com calma. Sim, né? É a mesma coisa que eu estou falando que vai dirigir, né? Peguei o caminho errado. Eu vou ter que parar, respirar e recalcular a rota. A vida é isso. Exatamente. Então, né, vocês mulheres que estão escutando, lembre-se disso. Talvez você esteja cansada, exausta, porque você só precisa parar e recalcular a rota. E faça isso, nem que seja uma vez por mês. Sim, mas te dê o sim. direito desse retiro. Exato. Porque a gente se descabela, mas as coisas vão continuar lá. Né? Se a gente não estiver mais aqui, alguém vai ter que fazer. Exatamente. Então, se eu parar um pouquinho para recalcular a rota, ninguém vai morrer por isso. Se eu não estiver aqui, ninguém faz. Não. Não, tem jeito para fazer. Tem jeito. E você vai precisar do outro. Vai. Com certeza vai. Eu sempre falo assim, até na hora da morte, você precisou para nascer dos outros, parteiro, médico, sei lá o quê. Sim. E também na hora da morte, alguém carrega você. Sim, vai precisar. Então sempre tem alguém para fazer. Sim. Então se dê o direito desse retiro. Para viver mais e melhor. Sim, sem dúvida. Sem ser escravo das emoções. Bom, é isso. E eu espero ter ajudado de alguma forma. Falei um monte, menina. Eu fiquei bebendo para mim também, como homem. Espero que você, mulher, tenha assimilado cada ensinamento aqui, cada palavra, porque é isso que vai mover a nossa vida com esperança em Deus e na nossa capacidade, né, Patrícia? Porque cada um tem uma capacidade. Sim. Ninguém é alheio a isso. Quer dizer, você é mais capaz do que eu, e eu sou, de outra maneira, mais que você. Sim. Então é isso que nos impulsiona para a vida. Sim. Tá bom? Patrícia, só tenho que agradecer a Deus, agradecer a você que acompanhou o podcast e dizer, foi muito bom mesmo, né? Faz a gente pensar e muito mais do que ficar pensando também, que você pode bolar, você começa a colocar em prática. Exato. Pouquinho por dia, né? Refletindo a sua atitude, quando você vê que um filho derrubou alguma coisa lá, o que eu vou fazer agora? Você vai ter que pegar, então por que gritar, por que agilizar e dizer, no meio do dia já está dizendo assim, minha vida é um inferno hoje. Não. E aí, veio uma coisa aqui na minha cabeça, para eu poder falar também, que é assim, né? Quando o senhor coloca assim, não é só pensar, mas é colocar em prática, né? É a oração. Exato. A gente ora e age. A gente separar as palavras. Porque a oração é isso, né? Orar e agir. Né? É isso. E às vezes a gente age para depois de rezar. Porque aí já fez a meleca e vai ter que rezar para consertar. Né? Muito obrigado, Patrícia. Que Deus abençoe você, minha querida. Amém. Maravilha falar contigo. Que Deus abençoe você, então. Aí, muito obrigado pela sua audiência. E convido outras pessoas a assistir nosso podcast, principalmente esse. Vai trazer para você, mulher. Como a gente, homem, também bebe de algumas coisas que caem nos farelos da mesa. Mas o principal é que somos seres humanos, amados por Deus, conduzidos por Deus, e temos que aprender essa valorização. Deus abençoe você. Muito obrigado. Imagina. Obrigada. Amém. Obrigado a você, minha querida. Até a próxima. Tchau.